Fala investidores, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Diego Martins e aqui eu explico tudo sobre assuntos como economia, finanças e investimento. E nesse vídeo de hoje eu vou explicar para vocês quais foram os fatores e os motivos que intensificaram o aumento do preço dos veículos de 2020 para cá. Será que foi apenas a inflação? Então eu vou explicar para vocês. Vamos pro vídeo. Bom pessoal, o primeiro motivo foi a pandemia, o impacto da crise sanitária mundial, né? A gente sabe que durante o ano de 2020 teve essa questão dessa crise sanitária, né? Que obrigou todas as empresas e especialmente todas as montadoras a reduzir a sua produção. Em alguns casos até parar de produzir veículos. E quando essas montadoras pararam de produzir veículos, a oferta caiu, ou seja, a produção de veículo caiu. E a demanda, que é a procura por esses carros, por esses veículos, ele se permaneceu estável e em muitos casos até aumentou. E aumentou por quê, Diego? Aumentou porque o governo, especialmente, ele estimulou todas as pessoas a ficar em casa, né? Ou seja, a evitar aglomeração, a não pegar transporte público, coletivo. Isso permitiu que as pessoas procurassem comprar o seu veículo próprio, né, para poder se locomover de certa forma. E com essa crescente na oferta, né, isso é como se fosse uma balança comercial e natural que dá em resultado, né? A oferta caiu e a demanda, que é a procura, aumentou. Com isso, o preço, isso vai se refletir no preço do veículo, né? O preço do veículo vai aumentar. Esse é um processo natural. Quando você tem pouco produto e muita procura, isso é um resultado que reflete diretamente no aumento do preço, principalmente do veículo. Esse foi o primeiro fator. Segundo motivo foi a crise do chip, né? Ou seja, essa crise do chip é justamente um reflexo da pandemia. Porém, é um motivo especial porque essa produção de chip se dá justamente na China, né? E exatamente, todo veículo moderno ele possui um chip, que é como se fosse o cérebro eletrônico do veículo, né? Ele controla a parte do painel de multimídia, né? A parte de sensor de airbags, de combustível, enfim. Então, com um lockdown, né? As pessoas pararam de produzir na China esse chip e deram prioridade para a produção justamente de celular, né? Que esse chip justamente compõe a parte de eletrônico de celular também, iPhone, enfim. E a demanda para veículo ficou em segundo plano, por isso encareceu mais ainda o valor do veículo. Terceiro fator, a crescente no preço do aço, né? Com esses entraves, o aço começou a aumentar constantemente o seu preço, né? E todo veículo, a parte de estrutura é composta por aço. E a partir do momento que aumenta um insumo do que pertence ao veículo, no caso o aço, logicamente vai afetar no preço, que teve um aumento bem considerável, né? Eu fiz a pesquisa e teve uma crescente de 61% do valor original, então teve um aumento muito grande. E o quarto fator, a carga tributária, né? A gente sabe que especialmente aqui no Brasil a gente tem uma cobrança muito pesada de imposto, principalmente do governo com relação às empresas, às montadoras especificamente. Eu fiz uma pesquisa e, para você ter uma noção, 40% do valor final do veículo, pasme, 40% do valor final do veículo, ele vai apenas para impostos, né? Vamos utilizar como exemplo aqui, vamos supor que um veículo o valor dele é 100 mil reais. Isso significa que 40 mil reais é destinado apenas para imposto, quase a metade do valor do veículo. Então, um dos principais vilões aqui, né, no Brasil é a carga tributária, para você ver e ter uma noção que não é apenas reflexo de inflação, né? Nossa parte cultural aqui também de cobrança de imposto, principalmente que não tem um retorno à altura, né? Influenciou bastante. Quinto fator, a falta de concorrência. Quando eu falo de falta de concorrência, eu falei até no vídeo anterior, vou deixar aqui no card, né? Que de 2024 para trás ainda não tinha os carros chineses aqui no mercado, principalmente com uma forte presença como tem hoje atualmente.
E tipo assim, ainda tinham as montadoras tradicionais, né, como Toyota, Hyundai, enfim, que tinham apenas os seus preços estabelecidos e não tinha uma concorrência para poder ameaçar esse mercado. Então isso permitiu com que eles tivessem uma margem muito grande, né? Eles utilizaram, né, esses fatores que eu havia falado, a questão da pandemia, a falta de aço, para justamente aumentar sua margem além do normal, né? Aumentaram a margem, as montadoras foram bem espertas, eles não ganharam lucro referente à quantidade de vendas, e sim a questão do aumento da margem. Eles utilizaram como uma oportunidade para aumentar ainda mais os seus lucros. Então, por isso que eu vejo como uma falta de displicência também, né? Tipo de conscientização. Eles utilizaram motivos que foram sérios, né? Que intensificou, para você ter uma noção, o preço do aço, especificamente, aumentou naquele período, sim. Só que se você for pesquisar o preço do aço hoje, ele já diminuiu, né? Então por que cabe uma pergunta, então por que o preço do veículo não diminuiu? Muito pelo contrário, ele foi aumentar, né? No vídeo anterior eu expliquei aqui para vocês, né, que o valor do veículo antes de 2020 era 39 mil e pouco, né, do MOB, e hoje já está na casa de 79 mil, quase 80 mil, né? Dobrou o preço. Então um veículo hoje que era para ser popular e não é, porque uma pessoa de classe baixa, média, está nessa faixa etária, ele não consegue comprar um carro nesse valor, né? Tem que ralar muito, tem que financiar, e financiar nesse período como se fosse um tiro no pé, ainda mais no período que a taxa Selic, que é a taxa básica de juros, está a 14%, né? Então a pessoa vai pagar mais juros ainda, ou seja, vai pagar como se fossem os dois carros no valor de um. Então, pessoal, fica essa justificativa, né, essa pergunta. Agora que está começando a melhorar um pouco com a inclusão de veículos elétricos dentro do nosso mercado, né? Com essa concorrência, as montadoras começaram a diminuir, a dar desconto no preço do veículo. Eu vou deixar aqui na tela para vocês, né, esses descontos que as montadoras começaram a dar. Quer dizer que antes ele não tinha margem para poder diminuir o preço do veículo. Agora com a concorrência já tem margem, né, para poder eles tirarem um pouquinho dessa margem, para poder dar desconto e a população começar a comprar mais o veículo dessas montadoras tradicionais, como Toyota, Hyundai e assim vai. Então é isso, pessoal. O assunto é esse. Se você gostou do conteúdo, já se inscreve no canal para me ajudar o canal a crescer, né? A falar mais sobre esse assunto. Já comenta o que você achou, dê o seu like, compartilhe com mais pessoas e agradeço a atenção. Até a próxima. Valeu!